Olá, meu nome é Nelisa, eu sou docente do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFC e eu vou apresentar o trabalho intitulado A Orçamentação Aliada ao BIM no Ensino de Arquitetura e Urbanismo, desenvolvido também junto com as discentes Raquel Albuquerque e Tamara Nunes. Esse trabalho pretende apresentar uma experiência didática realizada no ano de 2021, no curso de graduação de Arquitetura e Urbanismo da UFC, que buscou introduzir conceitos em orçamentação aos estudantes, aliando esses conceitos ao uso do BIM. Essa experimentação inclui uma disciplina optativa de tópicos avançados, com carga horária de 64 horas, que foi aplicada em duas turmas distintas, 2021.1 e 2021.2. O escopo foi proposto a fim de incluir processos mais automatizados e precisos para a orçamentação ainda na graduação, considerando que a utilização de processos manuais na extração de quantitativos durante a orçamentação pode trazer erros e imprecisões que afetam tanto a tomada de decisão dos projetistas quanto o desempenho das empresas. A disciplina, é importante salientar que ela já havia sido proposta no ano de 2020, porém, essa versão que vai ser apresentada de 2021 já apresenta aprimoramentos e adições em sua metodologia que consideram os feedbacks dessas turmas anteriores de 2020. Então, já seria uma versão finalizada, mais validada, da metodologia da disciplina. O objetivo da disciplina vai incluir a identificação e quantificação dos valores dos serviços de uma obra, a fim de aplicar o processo de orçamentação em um determinado projeto arquitetônico. As competências a serem desenvolvidas junto aos estudantes em relação ao uso do BIM se classificam como operacionais e incluem modelagem, planejamento, projeto e quantificação, podendo se expandir ainda para as planilhas de orçamentação. A disciplina é estruturada basicamente em três etapas que se relacionam ao processo de orçamentação, incluindo estimativa de custo, orçamento preliminar e orçamento detalhado. A metodologia da disciplina inclui aulas expositivas para apresentação do conteúdo, com o desenvolvimento em paralelo de um exercício prático junto aos estudantes que são divididos em equipes. Cada equipe vai realizar esse exercício partindo de uma proposição própria de um projeto arquitetônico que deve ser inserido na tipologia de uma residência unifamiliar de padrão baixo, considerando o programa de necessidades trazido pela NBR 12721, do CUB. E esse projeto é modelado em um ambiente BIM com o uso do software ArchiCAD. Aqui apresentando um pouco as etapas da disciplina, a gente vai ter essa concepção do projeto arquitetônico. Aqui a gente traz o projeto tipo da NBR 12721 apenas para ilustrar a tipologia. E aí, partindo desse projeto arquitetônico, os estudantes realizam primeiro uma estimativa de custo, onde se considera primeiro, o custo do metro quadrado para a tipologia adotada, com base no CUB fornecido pelo Sinuscom para o mês vigente, a definição e a discussão junto com a turma de índices de ponderação, né, de pesos que possam ser aplicados a cada cômodo, a cada ambiente da edificação, considerando suas características construtivas, como, por exemplo, se é uma área molhada, se é uma área seca, se é uma área externa, e aí é aplicado um peso a esse ambiente no momento em que vai ser multiplicado pelo CUB, junto também com o terceiro elemento, que seria a área desse ambiente, considerando a extração dessa área pela ferramenta, né, pelo ambiente BIM, utilizando a ferramenta Zona. Então, essa estimativa de custo vai considerar a multiplicação da área dos ambientes com o custo do metro quadrado, com esses índices também que são estabelecidos diferentemente para cada tipo de ambiente. Depois da estimativa de custo, é feito o orçamento preliminar, primeiro considerando, então, a identificação dos serviços necessários para a execução das principais etapas construtivas daquele projeto. Fundação, estrutura, vedação, esquadria e coberta. E assim, então, as equipes identificam esses serviços e os respectivos custos unitários por meio de referências como o SINAP e a CEINFRA e realizam, junto com o modelo BIM, a composição de custo dessas etapas construtivas. Já no orçamento detalhado, posteriormente, é feito o mesmo procedimento de identificação dos serviços e composição de custos, mas agora incluindo as etapas construtivas de acabamento, como impermeabilização e revestimentos de piso, parede e teto. Depois que é feita essa composição de custo com base no que foi modelado no ambiente BIM, é feito para a entrega do trabalho final a revisão de todos os valores de custos unitários utilizados ao longo do semestre nas diferentes etapas do trabalho, considerando que esses valores devem ser atualizados para o mês vigente da entrega do trabalho, incluindo também o conceito de temporalidade, né, da importância da temporalidade no processo de orçamentação.
E aí, por fim, é também incluído, junto ao custo final da obra, os serviços que não foram modelados, né, no projeto arquitetônico no ambiente BIM. Então, a gente considera aqui também a inclusão de serviços de instalação hidrossanitária, instalações elétricas, considerando um percentual, né, de qual seria, com base na bibliografia, qual seria o percentual do custo desses serviços dentro do custo total de uma obra, com base, né, nas bibliografias de referência de custo e orçamentação. Aí, assim, atinge-se, né, chega-se ao final, ao valor final do custo da obra proposta pelo projeto de cada equipe, nesse nível de orçamento detalhado, e as equipes são pedidas também a calcularem o custo do metro quadrado dessa proposta final com base no custo final da obra. Eles pegam esse custo final e dividem pela área construída para que se tenha o custo do metro quadrado da proposta deles com base no orçamento detalhado e possam comparar com o que eles haviam calculado inicialmente com a estimativa de custo do CUB, fazendo assim as respectivas reflexões de como as decisões projetuais e das escolhas deles resultaram em um determinado custo final. Aqui a gente tem também um exemplo da extração de quantitativo de um dos serviços, no caso, o serviço de chapisco para alvenaria de fachada, dentro desse nível do orçamento detalhado, considerando que os estudantes precisam verificar, junto às referências, aqui no caso seria o SINAP, quais seriam as especificidades da extração de quantitativo desses custos. No caso do SINAP, a gente considera que o chapisco em alvenaria de fachada deve ter um custo unitário, né? Traz-se custos específicos para superfícies com vão e custos específicos para superfícies sem vão. Então, essa especificidade é traduzida na equação que vai ser aplicada ao BIM para a extração de quantitativo, incluindo uma condicional if, para que essa equação possa diferenciar a aplicação do custo unitário, né, do chapisco, para as áreas de superfície que tem vão, que aí é um custo unitário, e as áreas de superfície sem vão, que é outro custo unitário. Então, a equação já aplica esse filtro para identificar qual categoria a área se insere para fazer a multiplicação para o custo unitário equivalente, né, a essa categoria. E aí, nos mapas, são extraídos tanto as áreas referentes à extração de quantitativo, como são trazidos os resultados dessas equações que fazem essa multiplicação da composição de custo. As lições aprendidas com o experimento didático. Primeiro, é possível a gente reafirmar a importância do ensino da orçamentação no curso de arquitetura e urbanismo, porque aproxima a ação e a tomada de decisão projetual da sua repercussão de caráter prático e construtivo, tendo a inclusão do BIM no processo como uma possibilidade de parametrização na extração dos quantitativos e do cálculo, né, das composições de custo, que permitem um aumento da confiabilidade e precisão dos resultados. Por outro lado, é importante também chamar a atenção às dificuldades dos estudantes, que a gente destaca primeiro, como traduzir e transpor de maneira adequada as informações relativas à execução, as especificidades de cada serviço, para parâmetros aplicáveis ao modelo BIM, né, as equações, aos parâmetros que eu preciso aplicar, de maneira que esses parâmetros e essas equações reflitam as especificidades de cada serviço, como a gente viu, por exemplo, nessa questão do chapisco. Eu preciso diferenciar as superfícies com vão e as superfícies sem vão. Então, como é que eu traduzo isso numa equação? Como é que eu traduzo isso nos parâmetros que eu vou aplicar no modelo BIM? E depois também a questão da dificuldade que eles costumam ter na organização e gestão de uma maior quantidade de dados no modelo BIM, quando eu começo a incluir diferentes equações, diferentes parâmetros e diferentes mapas, no momento em que eu envolvo a composição desses diferentes serviços das diversas etapas construtivas, desde a fundação até a coberta e os acabamentos. Então, é importante a gente salientar que a integração entre o BIM e a orçamentação pode resultar em métodos, equações, mapas, gerenciamento de informações mais complexas, a depender do nível de automatização que se pretende realizar na extração de quantitativos e nesse cálculo desses custos, mas a disciplina permitiu demonstrar que os estudantes conseguem atingir uma maior compreensão tanto acerca dos potenciais de utilização do BIM dentro desse processo de orçamentação, como um maior entendimento da relação entre tomada de decisão de um projeto, repercussão dessas decisões nas etapas de obra e repercussão dessas decisões no custo-benefício do resultado final, né, da proposta da orçamentação. Então, seria isso. Obrigada. Finalizando.